JD1Notícias.com, a notícia no seu celular. O JD1 TV de hoje recebe o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Maurício Simões Corrêa, superintendente da Unimed, que também preside a Federação das Unimeds de Mato Grosso do Sul. Doutor, bem-vindo aos nossos estúdios. E para iniciar, o senhor já preside a Unimed há 15 anos. O crescimento da cooperativa atendeu às expectativas? Bom dia. Inicialmente eu não presido a Unimed há 15 anos. Eu já fui presidente de 2007 a 2010, voltei à diretoria em 2013 até 2016 como diretor financeiro, 2019 como diretor financeiro, e fui o último presidente de 19 a 21. Perdão, 22, né? Nós estamos em 22. Agora teve eleição, eu saí da presidência e agora estou na superintendência, porque nós tivemos uma mudança de governança na empresa. Agora o superintendente será um executivo. Eu apenas estou ocupando transitoriamente, enquanto o Conselho de Administração seleciona um novo CEO, digamos assim, para a Unimed Campo Grande. A pediatria e o setor materno-infantil terão novos investimentos? Sim, já está em andamento, com previsão de término de reforma. Agora, em junho de 2022, o nosso CTI, um CTI misto, neonatal e pediátrico, que dará vazão ao novo serviço de gravidez de risco, de ginecologia e obstetrícia da Unimed Campo Grande. Então, além desta nova unidade de terapia intensiva, dar suporte ao pronto atendimento pediátrico, com o CTI pediátrico, terá então uma estrutura também neonatal para obstetrícia de alto risco. Grandes grupos hospitalares nacionais têm comprado unidades. Até então, esses médicos locais em Campo Grande, como a Unimed analisa esse processo? Eu vejo sempre com bons olhos. Eu acho que se existem grandes grupos chegando a Campo Grande e desejando realizar investimentos aqui, quem ganha com isso é a sociedade campo-grandense, sul-mato-grossense, porque é uma demonstração de interesse de grandes grupos e de realização de investimentos na nossa região. Certamente ajudará a desenvolver o setor saúde, nesse caso, o setor privado. Para a Unimed é uma cooperativa de médicos, mas também uma operadora de plano de saúde, que compra serviços médicos, hospitalares e diagnósticos. Então, o aumento de oferta de serviços certamente valoriza o setor da região, da nossa cidade, do nosso estado, ao mesmo tempo em que é bom para o beneficiário, que é o paciente, quando necessita ter boas estruturas para atendê-lo. A Unimed é uma cooperativa médica da classe médica, porém ela tem uma importância estratégica também para a saúde de Campo Grande. Qual o ponto de equilíbrio disso? Acho que o ponto de equilíbrio é que as cooperativas são sociedades de pessoas, não são sociedades de capital, que difere, por exemplo, desses grupos que você citou anteriormente, que estão fazendo investimentos em Campo Grande. Ou seja, esses grupos de investimentos, o capital, embora esteja vindo para investir na nossa região, o poder decisório não está em Campo Grande. Ele está na origem dos investidores, que são grandes grupos de ações, do mercado financeiro. Já a cooperativa é uma sociedade de pessoas daqui de Campo Grande. Então, são pessoas que têm interesse em fazer com que o seu capital, os investimentos, permaneçam definitivamente no Estado. Então, eu acho que o ponto de equilíbrio é você, ao mesmo tempo, ter investimento de capital externo, que vem desenvolver a nossa região, mas ter também poderes decisórios no meio, nas mãos de pessoas que têm raízes no Estado. Ou seja, não ter sempre uma preocupação em fazer investimentos definitivos e não transitórios. Que lições a pandemia deixou para a sua cooperativa? Muitas lições.
quero crer que não só para a nossa cooperativa, para toda a nossa sociedade, seja regional, seja nacional, nós tivemos muitas oportunidades de aprendizados. Infelizmente, pecamos com muitas decisões errôneas do ponto de vista político. Mas, do ponto de vista de saúde, o Sistema Único de Saúde deu uma grande prova de estrutura, de organização, principalmente quando o assunto se tornou a vacinação. A gente pode perceber o sucesso que o Sistema Único de Saúde tem na assistência primária, também na assistência secundária e terciária, embora ela ainda não seja homogênea no Brasil. E, regionalmente, para a Unimed Campo Grande, foi uma grande prova de determinação, de organização, de assistência, e separou, eu tenho dito assim, separou, quando o assunto é convênio saúde, os homens dos meninos, porque ficou muito claro para a sociedade que ter um plano de saúde que tem um hospital próprio faz toda a diferença. Mato Grosso do Sul terá um crescimento diferenciado em algumas regiões. Ribas do Rio Pardo é um exemplo. Há uma estratégia? Sim. Há 2, 3 anos, praticamente pouco antes da pandemia, a pandemia nos atrasou, nós fomos obrigados a mudar ou pelo menos retardar o nosso planejamento estratégico para focar energia no atendimento à pandemia, mas nós já tínhamos essa perspectiva da implantação da fábrica em Ribas do Rio Pardo e também nós já tínhamos a perspectiva de avançarmos em outras regiões. Eu digo para você que em Ribas nós já estamos desde meados do ano passado, vamos fazer um ano presente em Ribas, a nossa unidade própria já está em construção, com uma expectativa de entrega no segundo semestre, uma unidade básica assistencial própria da Unimed Campo Grande. E já agora, dia 1º de junho, estaremos em Sonora, iniciando também a nossa presença como unidade básica em Sonora, uma vez que nós fechamos um contrato interessante com a usina Sonora, e é também o nosso passo em direção à região norte, de fortalecer o atendimento, a presença da marca Unimed nesses municípios dessas regiões. E o próximo passo é acompanhar o desenvolvimento esperado com a rota bioceânica. A relação entre os 1.700 médicos e os 122 mil usuários da Unimed hoje é satisfatório? Eu creio que sim. Inclusive, como eu disse, a vantagem de nossa empresa cooperativa ser uma sociedade de médicos radicados em Campo Grande, né, de famílias, tem famílias de médicos, ou seja, os fundadores da Unimed Campo Grande ainda vivos, têm filhos e netos trabalhando na Unimed Campo Grande, ou seja, relacionando-se com a sociedade campo-grandense há mais de um século, né, sendo que a Unimed Campo Grande, ano que vem, completa meio século. Então, ela é satisfatória. Lógico, existem vários problemas que a gente tem que diariamente buscar aperfeiçoar, né, através de adequação dos nossos normativos legais, acompanhando as decisões das instâncias como a Agência Nacional de Saúde, Conselho Federal de Medicina. Tudo isso é um processo contínuo de crescimento, de amadurecimento, que faz parte. E eu acho, insisto em dizer, como é uma empresa genuinamente sul-mato-grossense, campo-grandense, eu quero crer que se há uma empresa que tem preocupação em construir laços fortes entre beneficiários e médicos cooperados ou médicos assistentes, é o médico Campo Grande. Doutor, a pandemia acelerou a prática de governos comprarem serviços hospitalares e vagas de redes particulares. Como o senhor vê isso? Eu acho normal. Eu acho que chama-se lei da oferta e da demanda, né? Ou seja, o sistema público ele tem a sua própria rede para atender a população.
Se nós fizermos contas rápidas, seria dizer o seguinte: são 200 milhões de brasileiros, 50% aproximadamente tem plano de saúde. Então, são 50 milhões de brasileiros. A rede SUS, o sistema público, deveria dar atendimento hospitalar a 150 milhões de brasileiros. Ela certamente tem dificuldade de fazer isso, principalmente numa situação de pandemia, que a necessidade, né, a demanda por leitos de UTI é muito grande. Ela tem uma capacidade de expandir? Tem, mas ela é limitada. Então, natural que o governo adquira, né, compre serviços privados. Quero crer, não sou gestor público, sou gestor privado, que com o gestor público o ideal é que você só faça isso em situações de grande demanda, como uma pandemia, mas que de rotina seja você ser o próprio gestor dos seus leitos da terapia intensiva, né? Ainda mais numa situação de crise econômica como essa que nós estamos vivendo no Brasil, já arrastada há alguns anos. Então, eu vejo como normal em situações de exceção como a pandemia. Ainda falando sobre a pandemia, as pressões e cobranças por vagas e leitos de UTI foram geral. Imagino que na Unimed também tenha sido assim. Como que foi administrado? Sim, foi geral. A pressão que a pandemia gerou em todas as unidades hospitalares com unidade de terapia intensiva foi intensa. Nosso hospital, por exemplo, teve que adaptar estruturas físicas, como a recuperação pós-anestésica, para se tornar um CTI. Nós demos sorte que nós estávamos em vias de fazer uma reforma na unidade antiga do nosso hospital, que se tornou, inclusive, temporariamente a unidade respiratória, o que possibilitou fluxos separados dentro do nosso hospital para não haver contaminação cruzada de Covid com pacientes não Covid. E ali também havia uma estrutura que havia sido construída para ser o CTI enquanto a gente edificou a torre. Então, além dos 30 leitos de UTI que o hospital havia sido edificado para ter, nós ainda abrimos mais 20 leitos de UTI dentro do hospital. Então, foram 50 leitos de UTI para um hospital que inicialmente havia previsão de 30 leitos. A pressão foi grande. Serviços eletivos que foram represados na pandemia já estão normalizados? Não. O nosso hospital está com um índice de ocupação de 90% há vários meses consecutivos. Em geral, janeiro, fevereiro, que eram meses de férias, eram meses de menor fluxo dentro dos hospitais. Esse ano, as pessoas não tiraram férias ou estavam com procedimentos represados e decidiram realizar seus procedimentos. O índice de ocupação anda superior a 90% já, como eu disse, vários meses consecutivos. Isso certamente é efeito rebote pós-pandemia. Doutor Maurício, nós queremos agradecer a sua participação, sua disponibilidade. Para encerrar, o senhor pode deixar as considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, o convite, agradecer ao Danilo, a todos vocês aqui que trabalham na estrutura. É sempre um prazer, uma satisfação poder trazer à sociedade campo-grandense um pouquinho de esclarecimentos no que tange o assunto de saúde, Unimed, etc. Muito obrigado. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.